Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar a vocês o curso A Consciência de Imortalidade, que eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virgínia, de 11 a 16 de outubro. Informações e inscrições com o senhor Eduí Ferro, pelo e-mail edui.ferro@uol.com.br ou pelos telefones 041-3527-0987 ou 041-9974-4443. Também esta semana tem algumas novidades lá no site www.seminariodefilosofia.org, na área que é aberta para o público em geral. Tem lá uma gravação, um depoimento que eu deixei sobre os novos descobridores do Mário Ferreira dos Santos. Toda semana aparecem novos, né? O jeito que leu o Mário Ferreira ontem, e ele avisa os outros que ele descobriu, né, um filósofo totalmente desconhecido do Brasil chamado Mário Ferreira, né? E curioso que o negócio é publicado numa seção que chama Homens que Você Deveria Conhecer, na qual consta, né, o Mário Ferreira, e logo pouco consta a Dona Irã Barbosa. Quer dizer, é um negócio absolutamente fantástico, né? Então imagina aqui no Brasil, nos Estados Unidos, você homens que você deveria conhecer, né? Walt Whitman e Michael Jackson, por exemplo, né? É mais ou menos uma coisa. Essas misturas só acontecem no Brasil. Às vezes elas são cômicas, às vezes são trágicas. Também queria convidar vocês para a palestra do Dr. Heitor de Paula sobre O Brasil que Desejamos, no dia 28 de agosto, no Teatro do Esporte Clube Corinthians Paulista, em São Paulo. Informações no site www.forodobrasil.info www.forodobrasil.info. Muito bem, eu ia começar também contando aqui uma historinha do negócio que aconteceu hoje, né? Se vocês abrirem o Diário do Comércio de hoje, vocês verão lá uma matéria que é reproduzida do site Mídia Mais, contando algumas coisas sobre os documentos do Foro de São Paulo, né, dizendo que os documentos que estão online foram recuperados através do site www.archive.org, não são, portanto, os documentos originais, mas que, no caso de um inquérito, que é recomendável até obrigatório, é claro que a polícia pode rastrear a partir do archive.org os arquivos originários. Mas a matéria fica lá dando a impressão que os camaradas do Mídia Mais estão falando, vamos dizer, desses documentos originais pela primeira vez, e todo mundo só conhece os arquivos de segunda mão do archive.org. Mas a história não é nada disso. Os atuais diretores e editores do site www.mediamais que são Paulo Zamboni e Gerson Farias, foram editores do Mídia Sem Máscara tempos atrás. E eu e a Graça Salgueiro entregamos a essa dupla todos os documentos originais que nós havíamos copiado diretamente do site do Foro de São Paulo, né? E que naquela época ainda estava aberto. Quando o site existia, nós copiamos tudo. Quando eu comecei a comentar essas coisas através dos artigos do Globo, o site do Foro de São Paulo saiu do ar, ficou um tempo e depois voltou numa versão higienizada. E depois acabou desaparecendo completamente. O site pertencia ao PT.
De maneira que naquela época já dizer que o PT não tinha nada a ver com o Foro de São Paulo já era mentira, né? Mas copiamos os textos diretamente dali, de modo que quando eles fecharam o site do Foro de São Paulo era tarde, a gente já tinha os documentos originais, em português e espanhol com todos os links. E entregamos isso a esta dupla, seu Gerson e seu Paulo, tá certo? E eles botaram aquilo online, mas botaram de uma maneira assim muito discreta. Quem quisesse localizar é impossível, não tinha nenhum link na primeira parte, né? Você precisava adivinhar onde estava aquilo. Depois de eu reclamar muito, botaram um link. Bom, daqui a pouco aconteceu o seguinte, o Mídia Sem Máscara saiu do ar. Alegaram, os editores alegaram que nessa altura eu já estava aqui nos Estados Unidos, não podiam mais fazer nada. Alegaram que foi um ataque de hacker. Eu não sei, não há prova nenhuma que foi ataque de hacker, o fato é que o site sumiu do ar. Depois colocaram no ar com uma diagramação de blog, que era uma coisa ridícula, né, e sem os documentos do Foro de São Paulo. Os documentos sumiram todos. E muito bem. Então, o que eu fiz? Eu fui no archive.org, aliás, com a ajuda de um aluno que me indicou onde estavam. Então, nós fomos lá no archive.org e pegamos o que foi possível recuperar através desse instrumento de busca, de rastreamento de documentos da internet. E conseguimos mais ou menos recompor. A diferença agora já não tinha mais os links, só tinha o link para o archive.org. Ainda assim, num caso do inquérito, isso é perfeitamente válido, que dá para rastrear. Mas estavam incompletas as atas. Muito bem, então agora aparece o Mídia a Mais, né, falando da precariedade dos documentos que estavam online, né, e sugerindo ali alguns novos documentos. Igual, peraí. Se foram eles mesmo que deram sumiço nos documentos. Os documentos sumiram porque eles administravam mídia sem máscara. E agora conseguem recuperar pelo menos uma parte disso, a quem eles têm obrigação de dar? Ao Mídia Sem Máscara, obviamente. Não, só que eles saíram do Mídia Sem Máscara, criaram esse novo site chamado Mídia Mais e agora estão se promovendo. Inclusive lá recebendo uma ajudinha da Associação Comercial, essa coisa toda. Então aqui, minha gente, o fato é o seguinte. A denúncia de uma desonestidade deve ser feita honestamente. Porque senão você está, vamos dizer, querendo limpar merda com bosta, né? Isso aí não funciona, né? Então vocês usam, por acaso, vocês usam papel higiênico usado, né? É uma coisa que eu não recomendo a ninguém. Agora, um cara, né, se quer fazer economia, ele abre lá a lata de lixo, pega o papel higiênico usado e usa 10, 15 vezes, né? Depois o pessoal reclama que ele está fedendo, ele não sabe por quê. Então, é isso que esses camaradas estão fazendo. Fala, esse pessoal trabalhou comigo, eu sempre dei a eles total liberdade. Nunca verifiquei contas do Mídia Sem Máscara, jamais na minha vida, falar assim, recebessem algum patrocínio, então vocês podem gastar do jeito que vocês acharem. Quer dizer, dê a eles total confiança, né? E é assim então que responde. Ora, meu Deus do céu. Agora, quem escreveu o artigo foi o Caio Rossi. E o Caio Rossi, né, ele é membro aí do Matarica, e ele não gostou de umas coisas que eu andei falando sobre o René Guénon e Schwann. Falei umas verdades óbvias, né? E que o René Guénon e Schwann, com todos os méritos intelectuais que possam ter, estavam lá empenhados numa operação de islamização da Europa. E que, vamos dizer, com a influência enorme que foram ganhando sobre as elites intelectuais e governantes da Europa, quer dizer, a ponto de inscrever no Matarica o próprio príncipe Charles, então foram abrindo as portas à invasão islâmica, né? Então, evidentemente, eles não têm contato nenhum com organizações, nem com essas organizações de massa que promovem imigração como arma de combate cultural, nem com as organizações terroristas, porque é claro que não podem ter, né, essas diferentes operações são conduzidas por canais totalmente independentes e sem contato. Se tivesse contato, seria um amadorismo imperdoável. Então, a função deles era submeter, né, as elites intelectuais europeias. E isso eles fizeram maravilhosamente bem. Ao ponto de hoje ter protetores nos altos escalões de todos os governos europeus. Então o homem ficou indignado, falando já se viu, etc. Falou, bom, isso aí não é porque você admira um sujeito que você vai deixar de contar a história dele, né, com veracidade. Afinal de contas, o Schwann
Fritjof Schuon, quando ele voltou da Argélia, onde tinha recebido lá as iniciações, virou sheik de uma tarica. Tarica, para quem não sabe, é uma organização esotérica islâmica. Quando o sujeito virou sheik de uma tarica, voltou dizendo exatamente isso: eu vou islamizar a Europa. Isso foi 60 anos atrás. Decorrido desses 60 anos, você vê que a operação deu maravilhosamente certo. Agora, para quem não compreende a história, acha que a história, para quem foi educado na vulgata marxista, acha que quem faz a história são as massas, isso fica um pouco estranho. Mas o fato é que a história se faz, grandes modificações sociais se fazem desde cima. Você tem que pegar a elite primeiro, se você, no mínimo, para você enfraquecer a resistência do inimigo. E esse enfraquecimento foi o Roberts, o quê? René Guénon, Fritjof Schuon. Não estou negando nenhum dos méritos dele, né? Outras acusações que foram imputadas aos dois, eu mesmo acho que são injustas. E, aliás, o que eu estou fazendo não é uma acusação, eu estou acusando os caras de fazer aquilo que eles disseram que estão fazendo, porra. Qual é? Né? Então, eu acho que esse Caio Rossi ficou bravo comigo e resolveu aprontar uma. Ficou esperando lá até a oportunidade. A oportunidade é essa, quer dizer, atribuir ao Mídia Mais, com atraso de 5 anos, os méritos que são do Mídia, 5 ou mais anos, né? Eu pergunto, que 5 anos? 10 anos. Eu pergunto, onde estava o seu Caio Rossi? Onde estava esse pessoal do Mídia Mais em 2001, quando eu estava escrevendo isso no Globo? Né? Aliás, essa semana saiu também um artigo sobre Merval Pereira. Merval Pereira é o camarada que me contratou para trabalhar no Globo e o cara que, portanto, me tirou de lá. Tá certo? Então ele me tirou do lugar, do posto, né? E esperou passar um tempo considerável e começou a escrever, né, os meus artigos com 10 anos de atraso, falando de Foro de São Paulo, mas cada vez mais parecido com o que eu dizia na época. É um negócio impressionante. Quer dizer, como é que vocês não percebem, gente, que é nesse ambiente que florescem coisas como o Foro de São Paulo? O PT só subiu ao poder porque a atmosfera brasileira é isso aí, é um negócio de, tudo é mentirinha, tudo é vigarice, né? São coisas que, olha, você quando quer fazer uma trapaça aqui nos Estados Unidos, pelo menos faz com alguma classe, porra. Agora, copiar, assim, um camarada com 10 anos de atraso e se arrogar os méritos, que nesse merda desse Paulo Giraldelli, que está vendendo nas bancas uma coleção chamada História Essencial da Filosofia. Vocês já ouviram falar isso? Né? Já ouviram falar disso? Eu ouvi falar. Eu tenho uma série de 36 vídeos e livretos publicados pela realização com o título História Essencial da Filosofia. O Paulo Giraldelli espera eu sair do Brasil, o homem saiu, está lá longe. Ele pega e publica um negócio chamado História Essencial da Filosofia. Eu jamais teria a paciência de ouvir as porra das gravações do Paulo Giraldelli para saber se o conteúdo também não é copiado do meu, né? Até duvido, ele não tem nem capacidade para isso, mas para copiar um título, pô, até macaco copia, né? Então o que é isso? É plágio, vigarice, roubalheira. Porra, assim o Lula tem que estar no poder, gente. Vocês não entenderam, não? Né? Você vê, essa semana aparece lá o seu Michel Temer, né, no debate com o Índio da Costa, quando o Índio da Costa diz que o Lula propôs a transformação das Farc em partido político, o Michel Temer diz, não, de maneira nenhuma ele não fez isso, mas ele fez com a melhor das intenções. Eu digo, mas se ele não fez, como é que foi com as melhores das intenções? O palhaço, ele se desmente na mesma frase. Ele não põe nenhuma vírgula, porra. Né? Daí aparece o outro lá, o tal do seu Walter Pomar, né? Dizendo que as Farc nunca pertenceram ao Foro de São Paulo. Eu digo, o que? Olha, e depois os caras me reclamam que eu falo palavrão. Você acha que uma coisa dessa tem resposta? Pode-se discutir, pode-se noticiar isso assim, neutramente. O seu Walter Pomar declarou que as Farc nunca pertenceram ao Foro de São Paulo. Bom, então é o seguinte, então o Hugo Chávez estava delirando quando disse que conheceu o Raul Reis e o Lula na reunião do Foro de São Paulo. O próprio Raul Reis devia estar bêbado quando disse que ele presidiu uma assembleia do Foro de São Paulo junto com o Lula. E as atas todas devem ter sido eu que inventei da minha cabeça, né? Então, só que inventei em espanhol, para maior requinte, né? Então, como é que se admite, vamos dizer, essa escalada da mendacidade cínica no Brasil? Uma coisa impressionante, porém ainda mais impressionante é, vamos dizer, o ar de veneração e de respeito com que o distinto público ouve essas coisas. O sujeito fala isso e não se ouve sequer em toda a plateia. Milhões de brasileiros, não se ergue um, vai tomar no cu. Não se ouve
Né? Só se houve um que vem aqui dos Estados Unidos, que sou eu. Quer dizer, como se pode respeitar essas pessoas? Aliás, eu vou lembrar vocês de novo. Né? Um homem que tinha 2 bolas, tá certo? Que foi o Yves Zublé, que deu aquela merecida bengalada na cabeça do Zé Dirceu, quando se revelou aquela trapaça do mensalão. Ele estava lá na Bélgica, que tem dupla cidadania, precisou do documento no Brasil, foi buscar o documento, prenderam o homem, ele morreu na cadeia. Vocês viram isso noticiado? Teve algum inquérito para saber? Você imagina se morre um comunista na cadeia, né? O comunista está lá preso, né? Foi dar um peido, o peido era maior que ele estourou. Pronto, o mundo inteiro faz um barulho. Não, foi assassinado na cadeia, blá, 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 blá. Agora, se morre o homem que deu a bengalada na cabeça do Zé Dirceu, mesmo que ele tenha morrido a bengaladas, a pauladas, não tem inquérito, não se fala nada. Quer dizer, essa escalada da mendacidade vem junto com a escalada da violência consentida. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Transgredir a lei é uma coisa que esse pessoal militante da esquerda faz sistematicamente. A transgressão sistemática é parte integrante da estratégia. Integrante. Hã? Os caras anunciam, nós vamos transgredir até que a nossa autoridade será reconhecida. Porque aquele que transgride, ele mostra que a causa que ele defende está para ele acima da lei. Se estiver abaixo da lei, então a causa é relativa. Como a causa está acima da lei, então ela é absoluta. E isso é uma maneira de impor a autoridade. É uma chantagem emocional que funciona. Os caras fazem isso sistematicamente. Então, fizeram no caso do Yves Zublé, fizeram no caso do Mensalão. Todo mundo sabe, ó, vê o livro do Ivo Patara. Claro, o chefe do Mensalão era o Lula. É a coisa mais óbvia do mundo, porra. É? Então, os caras vêm transgredir na sua cara, mentem na sua cara, e o país inteiro. Sim, senhor, sim, senhor. Sim, senhor, porque está com medo do quê? É? O PT está armado, por acaso? É? Eu digo, olha, se o senhor encostar uma metralhadora na minha cara, eu sou capaz até de dizer sim, senhor. Né? Ele diz aí, declare aí que 2 mais 2 são 5. Eu, sim, senhor. Mas é só naquele momento. A hora que o sujeito virar as costas, eu pego ele. É? Mas no Brasil não tem metralhadora nenhuma. É assim, o cara do PT faz uma cara feia. Todo mundo treme nos alicerces e já começa com sim, senhor. Como é possível isso, gente? Isso é um país de cagões, de psicofantas, de puxa-saco. E é por isso que o PT está no poder. E, note bem, anos atrás, mais de 8 anos antes da eleição de 2002, eu disse, o PT não é um partido normal que aceite o rodízio de poder com outros partidos. Mesmo com outro partido, será tão esquerdista quanto ele não aceita. O PT veio para ficar. Uma vez que vocês botam ele lá, ele nunca mais vai sair. O que está acontecendo? Exatamente o que está acontecendo. E vai acontecer de novo. Por quê? Porque os homens são os donos das maquininhas. Não é que a Dilma tem preferência de voto. Se a Dilma tivesse 0,1% das preferências de voto, ainda assim ela estaria garantida, porque os homens são... A hora que informatizaram o voto no Brasil, fudeu, minha gente. Vocês deixaram acontecer isso. O brasileiro tem complexo de subdesenvolvido, então tudo que parece moderninho para ele tem um poder, tem um fascínio, tem uma autoridade incrível, né? Ele fica orgulhoso, tá? Aqui nós todos fazemos voto eletrônico nos Estados Unidos, eles estão atrasados, ainda usam papel. Eles usam papel aqui justamente para prevenir, pelo menos estatisticamente, a fraude. Aqui, quando tem fraude, é fraude limitada, né? Agora, no Brasil, não. É a fraude altamente tecnológica. Peraí, tem alguém na linha. Quem é? Alô? Alô, Olavo. Quem é? Tá me ouvindo? É Alexandre, de Munique. Perfeitamente. Munique? Tudo bem? Tudo bem? Isso. Tudo bem. Olha só, eu telefonei para falar de algumas das coisas que você fala, que elas também têm repercussão no setor de defesa, aeroespacial. Aí eu comentar algumas notícias aqui que eu li. Vou comentar com você. Na semana passada eu li na revista Aviation Week que o Irã e vários grupos terroristas, eles são assistidos por serviços de inteligência russa através da Síria. Isso Exatamente. está escrito em uma revista de engenharia, ou seja, isso é coisa normal para eles. Todo mundo já sabe disso. Você vê, o pessoal tira quando a gente
A gente obtém revista técnica, revista científica, na grande mídia, mas por isso que eu estou falando. Quem lê jornal, não leia jornal, meu Deus do céu. Hã? E mais, eles estavam comentando lá que há 8 anos atrás, esses caras faziam um foguetinho à mão que tinha alcance só de 4 quilômetros de distância. Hoje em dia os caras já estão lançando foguete com 40 quilômetros e com tecnologia própria. Ninguém consegue fazer essas coisas. Tudo isso depende de pesquisa, né? Ninguém consegue alcançar resultado desse tipo só com 8 anos. Eles também estão tendo assessoria técnica, né? Então, que negócio, a pesquisa vem pronta. Vem da Rússia ou vem da China. Pois Quer dizer, não é tecnologia local, dependente, desenvolvida ali mesmo. Levaria 30 anos para fazer isso. Pois é, exatamente. Vocês estão aí vendo? Essa informação é importante. Agora, Israel já disse essa semana que vai bombardear aquela porra mesmo, tá entendendo? Agora, o Irã está defendendo a Rússia pela China. Então vai ficar a guerra de Israel contra Irã, Rússia e China. Né? Nessa mesma reportagem, botando panos quentes. Nessa mesma reportagem eles estavam falando isso, que eles têm meios diplomáticos, mas que se os meios diplomáticos não derem certo, eles também têm tecnologia para poder frear o avanço desse pessoal. Agora, falando um pouco do Brasil, não sei se você conhece uma empresa chamada Alcântara Cyclone Space. Não conheço. Ela foi criada para ser no formato da Itaipu, binacional também, só que com a Ucrânia. Os militares do Brasil, alguns, né, que são do programa espacial, eles não queriam que levasse isso à frente porque ia frear o avanço do projeto do lançador de satélites do Brasil, em detrimento porque a tecnologia viria da Ucrânia, pronto, o Brasil ia servir só como base de lançamento. Acabou que teve discussão entre militares, jogaram até copo de água um na cara do outro lá, mas acabou que o pessoal da Alcântara Cyclone Space, que é comandado por político e cabo eleitoral, ganhou a parada ou seja, deram um tchau para os militares. Né? O pessoal do Brasil perdeu mais essa. O Brasil já foi avançado nisso daí. Mas nisso, essa porcaria, quer dizer, estão aceitando coisa que em outras épocas jamais aceitaria. Né? Mas com o tempo, a rã, tá entendendo? Se você vai esquentando a água de pouquinho, a rã não percebe. Para você ter noção... Você se adapta a qualquer porcaria, tá entendendo? E problema se você der tempo suficiente... O Brasil atualmente eles fazem satélite com a China, né? Eles pagam um dinheirão para fazer satélite com a China e o retorno que eles têm é quase nenhum, né? Porque a China decide as coisas lá e aqui no Brasil eles praticamente só acatam a decisão dos chineses e acabou que o Brasil está fazendo papel de leve trás da China. Isso aí eu estou falando para comprar componente eletrônico da China. Idiota. Papel de idiota, fica comprando componente eletrônico para a China. Acabou que agora o Brasil já não consegue mais comprar componente eletrônico para fazer os próprios projetos, porque se sujou fazendo essa compra, esse papel de leve trás para a China. Pois é, os caras ficam aí estrilando o imperialismo americano. Fala, bom, quando você viu os Estados Unidos manter sob ocupação 2 dezenas de países ao mesmo tempo com o exército americano lá, nunca se viu. Isso aí quem fez foi a União Soviética. Para finalizar, o que você tem... Eu vi uma entrevista outro dia aí do Ike Batista, que é empresário brasileiro, no programa do Charlie Rose. Ele ficou pelando o saco lá do Lula, depois ele falou que todo país tem que eleger um presidente de esquerda, que é bom demais. Aquele negócio que você falou, né? O cara está sendo beneficiado e... Claro, você pega ali 20 grupos econômicos, né? Dá todas as vantagens para eles, então eles desfrutam de liberdade, podem ganhar dinheiro o quanto eles quiserem. E foda-se o resto do país. Isso é a definição do que se chama economia fascista, é o socialismo fascista. Mas é a fórmula igual, cuspida e escarrada do socialismo fascista, meu Deus do céu, que já está implantado no Brasil. O socialismo fascista é uma etapa para o comunismo, meu Deus. Quem é que não sabe? Isso aí está escrito até no Karl Marx, que tinha que ser assim. Quer dizer, você força o desenvolvimento capitalista sob controle. Regulamenta tudo, o governo controla tudo e tem 20
bilionários lá que são seus parceiros. Isso já está aplicado no Brasil. Esse filho da puta desse Ike Batista é um deles. Está ganhando dinheiro, então para ele está bem. Exatamente. E para finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Por que se diz normalmente que a mecânica newtoniana ela precisa da filosofia de Kant para ser justificada? Não, ela não diz. Não diz isso, está errado. É ao contrário. A filosofia de Kant é que toma a mecânica newtoniana como um dos seus postulados. O Kant partiu de duas bases. Uma delas foi a crítica de David Hume ao conhecimento, que David Hume apresentava lá uns argumentos dizendo que a noção de causa era assim uma projeção da mente humana sobre as coisas. Então não poderia, nesse sentido, haver um conhecimento objetivo da natureza. E, por outro lado, o Kant aceitava integralmente a física de Newton. Ele disse, então aqui nós temos um paradoxo, porque aqui temos argumentos que provam que a ciência é impossível. Porém, nós sabemos que a ciência existe e é certa porque isso foi demonstrado aí na física de Newton. Então temos que resolver esse problema. Então a física de Newton não precisa dos argumentos kantianos de maneira alguma, mas a filosofia de Kant precisa do Newton. Tá certo. Obrigado, Olavo. Obrigado, eu. Então olha aqui. Aqui o Pedro me avisa o seguinte. Ontem eu fui comprar clorela e uma loja de produtos naturais e metade das prateleiras da loja estavam limpas. A moça me disse que a Anvisa, se não me engano, passou por lá e recolheu todos os fitoterápicos. Agora eles só podem ser vendidos em farmácias, que por sua vez são controlados pelos money changers, que são esses diabólicos laboratórios farmacêuticos. A importação do sal integral da França, que não afeta a hipertensão, inclusive é tido como cura de vários males, por seu acúmulo de micronutrientes, também foi proibida por esses vampiros infernais do governo. É o Códex Alimentário sendo aplicado no Brasil. Essas coisas, olha, aqui nos Estados Unidos, para aplicar uma coisa dessa, olha, dá briga que não acaba mais, morre gente, pontapé, porrada para tudo quanto é lá. No Brasil, meu filho, entra assim que é uma beleza, que são toneladas e toneladas de vaselina, você está entendendo? E entra e chega até o cérebro, E ninguém percebe, e continua todo mundo, sim senhor, sim senhor, sim senhor. É incrível, incrível. A complacência do brasileiro com essas coisas é um negócio da gente ficar chocado, Olha aqui outra notícia, assim, olha que incrível. O Foro São Paulo, a última reunião do Foro São Paulo, fez uma resolução especial sobre o México, denunciando a escalada da violência, de que já morreram 28 mil pessoas. Sabe qual é a escalada da violência? Violência é o combate ao narcotráfico. Então, veja o que é a mentalidade revolucionária. O narcotráfico está lá, vendendo droga, sequestrando, matando. Começa com a ideia, o governo resolve se organizar para reagir. Então, naturalmente, aparece uma guerra. Então, daí morre um certo número de pessoas. Uma parte foi morta, certamente, pelas autoridades, outra parte pelos próprios narcotraficantes. Daí eles fazem o cômputo total das vítimas e lançam a culpa sobre o governo. Ou seja, o governo é culpado. Quando o governo mata alguém, o governo é culpado. Quando os narcotraficantes matam, também o culpado é o governo. Embora quem tenha começado com a coisa fosse os narcotraficantes e não o governo. Os narcotraficantes já começaram há mais de 40 anos. Então é mentalidade revolucionária. Quando nós matamos, mas é culpa do maldito capitalismo, que não deixa a gente vender a porra das drogas que eles querem, estar querendo drogar as criancinhas na escola. Veio o filho da puta e não deixa a gente, porra. E daí a gente saca do mar, mata um soldado, e o soldado mata um dos nós, pronto. Tem 2 mortos, culpa de quê? Da polícia. É isso o raciocínio dos caras, porra. É um negócio incrível, porra. Agora aqui, essa semana deu um rolo aqui nos Estados Unidos, porque o World Net Daily, o jornal o eletrônico World Net Daily, que também publica a revista, excelente revista, Whistleblower, estavam planejando um encontro lá para a Flórida, sob o título Take America Back. O Joseph Farah, diretor do World Net Daily, escreveu um livro chamado Take America Back. Ele tem uma proposta estratégica para os conservadores tirarem o Obama, essa putada toda de lá, e está marcado o Congresso na Flórida. E está marcado para falar lá a Ann Coulter. E ninguém nega que é uma escritora extraordinária, Só que a Ann Coulter, ao mesmo tempo, aceitou falar lá, fazer um discurso num grupo gay conservative.
Ora, o que é gay conservativo? Em primeiro lugar, qualquer movimento político baseado numa predileção sexual é uma imoralidade em si. Hã? Predileção sexual é um capricho. Hã? É uma frescura. Hã? Então, nós temos que fazer um partido político, por exemplo, dos homens que só gostam de mulher gorda, por exemplo. Hã? Outros que só gostam de japonesinha. Tá certo? E também tem que ter o partido político, né, dos sadomasoquistas, né, dos fetichistas, dos pedófilos, dos coprófilos, dos punheteiros, sobretudo, que são os grandes injustiçados e discriminados. Todo mundo fala, tem hétero, tem homo, né? E tem o idiossexual. Idio vem do grego idios, quer dizer o mesmo. Né? O sujeito só tem atração por ele mesmo, ele vê o seu próprio peru, né? Fica excitado e se tranca no banheiro, e em sua própria honrosa companhia desempenha. Tá certo? Por que não tem o partido dos punheteiros, meu Deus do céu? Então, quem quer que aceite a existência de um movimento político baseado em predileção sexual, já é um idiota. Agora, pelo menos, no mínimo, não vem dizer que é conservativo. Hã? Claro, existe gay conservativo, sempre existiu gay conservativo. Hã? Existe gay católico, sempre existiu. Só que esses caras têm que admitir que essa prática sexual deles é um vício privado. Hã? Que a gente não tem nada que humilhar o cara, cuspir na cara dele porque ele está fazendo isso. É um vício privado e não um mérito público, meu Deus do céu. Não é uma causa pública. Né? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma lista dos meus pecados e vou começar a fazer um partido político para defendê-los. Né? Transformar os meus pecados em direitos, em méritos sacrossantos e em base de um programa político. Então, ninguém que se diga seriamente conservativo, sobretudo no sentido sério que a coisa tem aqui nos Estados Unidos, pode aceitar esse negócio de gay conservativo. Gay conservativo é o nome, vamos dizer, de um conservativo. É o qualificativo que se dá a um conservativo que, além de ser conservativo, é gay. É gay lá na vida dele. Agora, no partido não é para ser, não. Né? Então, porque também não existe, vamos dizer, o conservativo hétero. Ou seja, quer dizer, o sujeito que se inscreve no Partido Republicano, ele é obrigado a ter relações sexuais hétero? Não, se ele não quiser, ele não precisa. Se ele quiser ficar em casa tocando sua punhetinha, ele que fique. Se ele quiser não fazer nada, ele tem que ter outro partido injustiçado e discriminado, é os dos assexuais. Pessoas que não têm vida sexual nenhuma e não estão nem aí. O número das pessoas é enorme. E elas não são representadas. Então agora, se tem gay conservativo, então tem que ter o pedófilo conservativo, o coprófilo conservativo, né? E assim por diante. Então o Joseph Farah fez muito bem de dar essa chamada na Ann Coulter. E ela está lá louca da vida, brigando com o outro neteiro, mas totalmente sem razão. Eu não sei se precisava tirar a mulher do programa, mas pelo menos dar-lhe uma chamada tinha que dar. Né? Está aqui um artigo do Merval Pereira. Né? E a infantilização do eleitorado brasileiro denunciado pela candidata do Partido Verde, Marina Silva. Marina Silva não é assim uma pinóia, Merval. Eu estou falando disso há 10 anos, porra. A começar pela infantilização, vamos dizer, das camadas superiores. E você pega o que é hoje, vamos dizer, um empresário. Eu digo, olha, empresário antigamente era um tipo assim como o Roberto Simons. Né? Quer dizer, um homem informadíssimo, sabia de tudo. Né? Eram pessoas que tinham, vamos dizer, que tinham autoridade. Eu lembro o ex-presidente da Federação da Indústria, Teobaldo Nigres, o cara tinha 2 bolas no meio das pernas. Os caras aumentavam o imposto, ele ligava direto para a mesa do presidente. Olha, nós não vamos pagar esta merda. Tá entendendo? E o presidente afinava. Agora não. Agora veio tudo puxa-saco. Todo mundo infantilizou. Sobretudo, vamos dizer, o ingresso do linguajar politicamente correto nos debates públicos infantiliza as pessoas. Hã? Porque tudo que desagrada a certos grupos, só eles, aos outros não. Hã? Você tem que falar com eufemismos. Agora, eles podem falar o que eles quiserem. Eu estou aqui, acabei de ler um livro, Fred Gilov. O livro chama-se I Can't Believe You Said That. Não posso acreditar que você disse isso. É uma coletânea
né, de declarações desses militantes da esquerda, né, que são coisas assim, absolutamente chocantes, ofensivas, e ninguém diz que isso é hate speech, discurso de ódio, fala de ódio. Olha aqui, Stephen Best, ativista dos direitos animais, olha o que ele diz, e presta atenção no que eu disse, compare com o que eu disse antes. Nós vamos romper a lei e destruir propriedade até que a gente vença. Então, o cara quer me convencer que a galinha tem direitos humanos, que a minhoca tem direitos humanos, que uma aranha tem direitos humanos. Então, eles vão quebrando a lei, né, e impondo a sua pretensa autoridade. Só que, psicologicamente, isso não funciona. Né? Olha aqui. James Carville foi consultor político aí da presidente da República no tempo do Bill Clinton. Quando o seu oponente está se afogando, jogue a ele uma bigorna. Boa sugestão, hein? Eu vou pegar mais algumas aqui para você, vamos ver se a gente acha. Olha aqui. Miles Davis, o famoso trompetista, militante também. Se alguém me disser que eu tinha só uma hora para viver, eu ia gastar essa hora estrangulando o homem branco. Eu ia fazer isso bem lentamente. Não é uma maravilha? Agora, isso aí não é racismo, não. Se é racismo matar branco, não é. Né? Olha aqui, teve outro aqui que disse o seguinte, que aquela campanha para acabar com o DDT, depois que acabaram com o DDT, então a malária virou a ser uma peste que já estava eliminada, voltou. O sujeito disse, olha, a principal coisa que eu tenho contra o DDT é que ele cria problema de superpopulação. Morre menos gente. Então, né, tem que matar pessoas para diminuir a população. Olha aqui. Bom, Louis Farrakhan já é manjado demais, né? Então nem vou citá-lo. Vamos citar outras pessoas. Mas é assim, uma coletânea Aqui, Bruce Franklin, professor de inglês e estudos americanos na Rutgers University. Vá ao Vietnã e mate o seu oficial comandante. Torne-se um mecânico de aviões e aprenda a fazer sabotagem. Como é que um nego desse não foi para a cadeia? Né? Aqui, aquela senhora Nick Giovanni, que era professora daquele maluco que matou era a gurua do cara que matou os meninos na Virginia Tech. Olha aqui. Você sabe esfaquear um judeu? Né? Você sabe matar nigger? Né? Não adianta você provar que você pode morrer, você tem que provar que sabe matar. Assim ensinou essas coisas pro cara, o cara levou à prática. E depois ainda convidaram essa filha da puta para fazer o discurso no sepultamento dos meninos da Virginia Tech. Quer dizer, agora, se eu pego um cara desse e mando tomar no cu, eu estou fazendo hate speech. Quer dizer, o cu do sujeito é mais sacrossanto do que milhares de vidas humanas. Aqui, José Ángel Gutiérrez, professor da Universidade do Texas, né? E membro de uma dessas ONGs mexicanas que tem aqui. Olha aqui, nós temos que eliminar o gringo. E o que eu quero dizer com isso é matá-lo. Aqui, Rich Hall, né? Um cara da televisão aqui, falou, vamos nos juntar e matar o George Bush. Agora, quando o Pat Richardson disse que precisava dar um tiro no Hugo Chávez, foi um escândalo nacional. Esses caras falam assim, matar os outros com a maior simplicidade, para eles aqui não é nada, né? Olha aqui, Noel Ignatieff, professor de História na Massachusetts College of Art. O objetivo de abolir a raça branca, né, é tão desejável que alguns podem achar difícil acreditar
que isso vai encontrar alguma oposição, exceto dos supremacistas brancos, né, comprometidos, supremacistas brancos de carteirinha. Quer dizer, se a gente propõe para eliminar a raça branca, só os supremacistas brancos vão reclamar, os outros vão achar bom. Você pensa que alguém sofreu um processo de ter dito essas coisas? Jamais. Olha aqui, Leonard Jeffries, professor de estudos negros do City College do Harlem. Os judeus são uma raça de gambás. O que é isto, porra? O livro são milhares e milhares e milhares. Olha aqui, Kamal Cambon, nasceu com o nome de Leroy Jefferson. Foi professor de estudos africanos no St. Augustine College, North Carolina. É tudo intelectual, isso aí não foi, cara, não foi lixeiro, não foi frentista do posto de gasolina, eles são professores universitários. E finalmente eu quero dizer que nós precisamos de uma ideia, né? E uma ideia é como é que nós vamos exterminar os brancos. Porque essa, na minha análise, é a única conclusão que nós temos que chegar. Temos que exterminar os brancos da face da terra para resolver esse problema. Quer dizer, é a pregação do genocídio aberta. Agora, se você permite que esses caras falem nesta linguagem e que eles tapem a sua boca quando você quer fazer uma pregação evangélica na rua, você reconheceu a autoridade deles. Então, é claro que esse tipo de discurso desses caras só pode ser enfrentado e não deve deixar passar nenhum. O sujeito falou isso, mete um processo no cara, né? Quebra-lhe as pernas, tá entendendo? Humilha o sujeito em público, daí fica quietinho, porra. Olha aqui, quem falou o negócio do DDT, olha aqui, foi Alexander King, né? Foi consultor científico no Ministério da Produção na Inglaterra, consultor científico, né? Ele diz, a minha principal queixa contra o DDT é a impressão que eu tenho de que ele aumenta enormemente o problema populacional. E assim por diante, a gente permite que esses caras falem isso e eles muitas vezes acham engraçadinho, né, bonitinho. Agora, outra notícia, essa aqui saiu no net dele, diz que a China, saiu no boletim G2 do Joseph Ferner, a China está mandando dinheiro para os cartéis de drogas na América Latina. Cartéis de drogas, só tem um cartel de drogas, que é Farc, porra. Então, leiam lá no net dele, e você vai ver. Mas essa conexão dos governos e países comunistas com drogas já vem de muito tempo. Eu já mencionei o livro Red Cocaine, Joseph Douglas. Você tem que ver que, na verdade, quem transformou as drogas num problema de grandes proporções foi a ação da KGB na América Latina. Foi um negócio planejado. Aqui tem tanta notícia, a gente fica até besta. Agora aqui, na Folha, está reclamando porque o Foro de São Paulo, né, está propondo censura à imprensa. Aliás, a censura já está instalada, meu Deus do céu. Agora, por exemplo, proibiram as piadinhas sobre político. Né? Isso é uma coisa, vamos dizer, que faz parte da cultura popular brasileira há 200 anos. De repente, um merda de um burocrata cismou que aquilo não pode, e pô, não pode mais, e o pessoal aceita isso. Eu digo, olha, o número de notícias suprimidas, de fatos ocultados durante os 20 últimos anos, supera em proporções, assim, incalculáveis a censura no tempo dos milicos. Vocês vejam se algo do tamanho do Foro de São Paulo foi suprimido durante 16 anos no tempo dos milicos. As notícias não eram sempre suprimidas nem por 16 dias. A notícia era proibida hoje, era liberada amanhã. Né? Agora, está aqui na Folha. O Foro de São Paulo, que reúne partidos de esquerda latino-americana sob a direção do PT, encerrou seu encontro lá, celebrando a iniciativa do governo da região que tenta aumentar o controle do Estado no setor da comunicação social. Quer dizer que agora doeu lá no saco do seu Otávio Frias. Então, quando tá pondo no cu dos outros, ele acha lindo, ele ajuda a esconder, porra.
De repente, ameaça ir pro lado dele. Ah, agora não quer mais. Censura a imprensa. Mas, o que vocês fizeram comigo, cara, se não foi censura a imprensa? O cara está escrevendo sobre o Foro de São Paulo, tira ele daí, fecha a coluna dele. O que é isso se não censura a imprensa? Vocês mesmo praticaram isso, porra. Né? Agora também chega aqui uma notícia, também saiu na Folha, assim. Fidel Castro fascinado pelo livro sobre o grupo Bilderberg. É o livro do Daniel Estulin. Ora, é coisa mais natural do mundo que ele esteja fascinado com o livro. Antes do livro ser publicado, ele já estava fascinado. Eu expliquei para vocês que livros como esse, o livro do William Engdahl, isso aí é coisa do governo russo. Né? Eu falei que existem 3 esquemas globalistas competindo, eles às vezes colaboram e às vezes boicotam uns aos outros, que são o velho esquema russo-chinês, é o esquema islâmico e é o esquema dos Bilderberg. Né? Então, de repente, começou a aparecer um bocado de livro sobre os Bilderberg, CFR, Rockefeller, etc, etc. E o que eles contam não é falso, é verdadeiro, está tudo bem documentado, só que esconde a participação russo-chinesa e islâmica nessa porcaria. Então, quer dizer, é uma gangue, né, denunciando a outra para se esconder por trás dela. Então, é claro que o Fidel Castro tem que gostar desse livro. Esse livro diz tudo o que ele quer. Né, porque vai dar a impressão que esse globalismo dos Bilderberg é coisa da direita. Quando não é. Esses Bilderberg fomentam todos os movimentos esquerdistas na América Latina. Né? Então, ajuda a encobrir, o tipo de denúncia ajuda a encobrir o que os caras estão realmente fazendo. Agora, olha aqui, que outra coisa incrível. Ai, ai, ai. Então, certas pesquisas federais aqui mostraram que você ensinar os jovens a abster-se de sexo até a idade do casamento é uma boa maneira de prevenir a AIDS. Eles fizeram lá os cálculos, eles olha, o que mais funciona é isso. Aliás, foi o sistema usado em Uganda. Você fala para os moleques, você para de comer todas as garotas, se você é viadinho, você para de comer todo mundo, modera essa porcaria e a AIDS vai baixar. E baixou. O Uganda é o único país do mundo que venceu a AIDS. Né? Então, eles fizeram um estudo aqui e no Departamento de Saúde e chegaram à conclusão que, de fato, essa é a maneira mais viável, mais prática de combater a AIDS. Né? E que o Departamento de Saúde fez? Mandou esconder a pesquisa. Não pode publicar isso. Isso é imoral. Você já viu isso? Quer dizer, dizer para o sujeito não fazer sexo é imoral. Né? Bom, então vamos fazer sexo, vamos fazer tudo com a mãe desses caras. Entendeu? Vamos todo mundo lá, né? Comer a mãe dele, daí vai achar bom. Agora, essa semana, né, divulgaram então aquele pedaço do passaporte do Obama, né, com a diferença seguinte. Primeiro, é o passaporte atual. Não foi o passaporte que ele usou para ir para o Paquistão, porque quando ele foi para o Paquistão, era proibido entrar americano no Paquistão. Então, com que passaporte que ele entrou no Paquistão? Isso não se pode falar. E depois você divulgar o passaporte atual, o que quer dizer? Prova o quê? Não prova coisíssima nenhuma. Se nós estamos discutindo os documentos que mostram a história do Obama antes dele chegar à presidência, mostrar o passaporte dele depois do passaporte que deram para ele depois dele chegar à presidência, não quer dizer nada. Então é claro que isso é para jogar areia nos olhos. Esse cara não tem um puto de um documento que preste. Então, quando revela alguma coisinha dos documentos, né, por exemplo, ele usa vários números do Social Security aqui. Inclusive número de gente morta. Ele falsificou o Social Security. Pô. Um cara pediu ali pelo Freedom Information Act, obteve lá os cópias do Social Security e viu que está lá o Social Security do falecido. Qualquer um que se descubra isso, meu filho, se o imigrante faz isso aqui, ele é expatriado. O imigrante que esteja aqui legalmente, falsifica o Social Security, é expatriado. O filho da puta falsifica, o Social Security está lá na presidência. É por isso que, olha aqui, uma escola na Califórnia está lá ensinando as criancinhas Lúcifer como modelo e guardião. Ele diz, está muito certo, se é para votar no Obama, então nós temos que cultuar Lúcifer mesmo. Você está entendendo? Já que é para inverter mesmo, né? Chega de intermediários, Satanás para presidente, porra! Caraca!
Agora, alguém me mandou aqui, Fábio Mellenberg, manda aqui. O documento é muito comprido, eu não posso ler para vocês. Regulamentando aqui uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. Né? Conselho Federal de Psicologia é aquele órgão que chega assim, você está lá, você é o psicólogo, daí chega um sujeito que diz assim, olha, eu sou viado, mas eu estou cansado disso, esse é um vício, eu quero largar, não sei como é que faz. E você trata o cara, você vai pra cana, ou perde o seu registro nessa porra do CFP. Né? Conselho dos Filhos da Puta. CFP. Estou mentindo? Né? Então fizeram aqui, regulamenta a atuação do psicólogo no sistema prisional. Né? E olha aqui, tem cada coisa linda, em todas as partes do sistema prisional, o psicólogo deverá respeitar e promover os direitos humanos do sujeito em privação da liberdade. Processo de construção da cidadania, em contraposição à cultura da primazia da segurança. Eu digo, peraí, o sujeito está lá na cadeia porque ele violou a segurança pública. Então qual é a primeira coisa que ele tem que aprender? A respeitar a segurança pública. Como é que vai ser cidadão sem isso? Agora, os direitos do cidadão estão acima os direitos do cidadão delinquente estão acima da segurança pública. Essa aqui não deve ter a primazia. Né? Em contraposição à cultura da primazia da segurança, da vingança, ou seja, da disciplinarização do indivíduo. Né? Quer dizer que defender os direitos do delinquente está acima da obrigação de discipliná-lo. Aqui. Note bem, desconstrução. Desconstrução do conceito de que o crime está relacionado unicamente à patologia ou à história individual, enfatizando os dispositivos sociais que promovem o processo de criminalização. Em primeiro lugar, não está provado que nenhum processo social favoreça o crime. Nenhum processo, nem mesmo a mais extrema miséria. Isso eu vi com meus próprios olhos na Romênia. A Romênia, o pessoal, era um lugar assim onde... Sabe quanto era o salário de jornalista na Romênia? $100 por mês. Menino de rua, você via hordas e hordas e hordas de menino de rua. E quando chegava o inverno, eles iam se esconder no esgoto porque a merda era quentinha. Não tinha crime violento na Romênia. Zero. Quando acontecia assim, um sujeito pegou a mulher na cama com o outro, matou os dois, era um escândalo nacional. Não tinha assalto, não tinha sequestro, não tinha coisa nenhuma. Então, não há processos sociais que por si promovam a criminalidade. Não existe isto. A criminalidade é uma decisão moral. O que pode haver é fatores culturais, como, por exemplo, esta cultura que vocês promovem, essa sim, induz à criminalidade. Causas culturais, sim. Causas socioeconômicas, não. Causas socioeconômicas são sempre causas remotas. Nenhuma dificuldade que o sujeito passa induz à criminalidade. Em geral, o sujeito já está encrencado, fala, já estou encrencado aqui, estou na merda, vou cometer um crime, vou matar merda ainda, então não vou cometer. Esse é o raciocínio normal do ser humano. Né? Agora, um fator cultural, chega lá um psicólogo com essas ideias, ele está induzindo os caras a perseverar no crime. E é esse o objetivo. É claramente isso, a promoção do crime, quer dizer, a criação, vamos dizer, da transgressão permanente é a estratégia desses grupos esquerdistas, sim. Você lendo os livros deles, eles dizem isso. Agora, chega na frente do distinto público e diz, não, nós estamos fazendo isso para humanizar, né, o sistema. Quer dizer, resgate da cidadania. A cidadania é constituída integralmente de direitos. É isso. Ele não tem obrigação nenhuma. E assim vai. Vamos ver. Olha aqui, construir dispositivos de superação das lógicas maniqueístas. Na cabeça desses caras, você achar que o crime é maniqueísmo. Porque tudo tem dois lados, meu filho. Né? Chegou o sujeito e estuprou a sua filha de 3 anos, mas foi a sociedade que o induziu. E você, como é o representante da sociedade, você paga seu imposto, seu trabalho, então você que foi culpado. É assim que esses caras são. Quem não vê que esses caras são sociopatas, meu Deus do céu? Eu acho que não tem profissão que tenha mais maluco do que psicólogo. Você tem que ler os livros do Dr. Thomas Szasz, S-Z-A-S-Z. Né?
O Mito da Psicoterapia. Leiam lá o Mito da Psicoterapia. E o cara é catedrático de psiquiatria, tá aqui o Walter Pomar, dizendo que o Walter Pomar, diretor do Foro São Paulo, secretário de Relações Internacionais do PT, fez uma declaração categórica, onde negou a presença de integrantes das Farc no Foro. E diz, as Farc jamais participaram do Foro de São Paulo. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Walter Pomar, se eu encontrar você, eu te dou um pontapé no meio do cu. Pode me processar por crime de ameaça. Eu já falei, você não tem o que temer, porque você não tem cu. Que coisa, até onde vai o cinismo desses caras, pô? E a paciência do Brasil com isso. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui, alguém está passando aí pela internet, né? Algumas perguntas que nem que as perguntas que o Reinaldo Azevedo sugere para a entrevista do candidato do Jornal Nacional, pro Lula, né? O senhor prometeu criar 10 milhões de empregos e chegará ao fim do segundo mandato tendo criado 4. Olha, o governo militar criou 30 milhões de empregos. Vocês já esqueceram? Nesse tempo, a renda da classe média caiu e os empregos gerais ficam sendo na faixa de até 2 salários mínimos. O senhor disse que o banqueiro lucra no seu governo e por isso não precisa do ProER. O senhor sabe quantos ProERs o Brasil paga por ano para sustentar os juros reais mais altos do mundo? O seu filho, que até pouco tempo antes do senhor assumir a presidência, era monitor de jardim zoológico, é hoje um empresário que a gente poderia classificar de milionário. O senhor não acha essa ascensão muito rápida? Esse é um Lulinha. Né? O Lulinha é inexplicável. Né? E é proibido investigar, porra. Aqui. Genuíno sabia do mensalão. Silvio Pereira sabia do mensalão. Dirceu sabia do mensalão. Ministro foram avisados do mensalão. Só o senhor não sabia. Como é possível isso? E se ele ignorasse mesmo isso, então é para sofrer impeachment por incompetência. Então vamos lá. E daí tem aqui, vamos relembrar as qualidades do nosso presidente. Ele não estudou, ele nunca trabalhou. Isso é a pura verdade, o Lula nunca trabalhou. Ele só fez militância. Que nem o Obama. O Obama jamais teve um emprego na vida. Né? Tem um belo salário como presidente, tem um belo salário do partido sem trabalhar, também recebe pensão como anistiado, tem aposentadoria, tem filhos estudando no exterior, não paga aluguel, desconhece os preços do supermercado, padaria, farmácia, pergunta para ele quanto custa um pãozinho, não sabe. Né? Viaja o tempo todo no avião comprado com dinheiro público, tem carro, ele não fala inglês, espanhol, outra língua, nem o português. Eu acho incrível. O sujeito subiu na vida, passou a usar terno Armani, aparou a barba, né, e melhorou a sua figura física. Mas ele não tentou nem um pouquinho melhorar o estado do seu cérebro. Isso já mostra a escala de valores do filho da puta. Daí a direita não se conforma com a democracia. Declarei na carta ao Foro. O cara fez uma carta para o Foro de São Paulo, que é um bando de terroristas, sequestrador e ditadores, e dizendo que a direita não quer democracia. Olha, a falar democracia, você sabe o que quer dizer para eles. Né? A democracia significa que eles estão no poder e cala a boca todo mundo. Agora, lá na Colômbia, exatamente como eu disse que ia acontecer, mal o Uribe saiu do poder, começou a chover processo contra ele. Então lá um sujeito está processando porque ele permitiu a instalação de bases americanas na Colômbia sem consulta ao Congresso. Acontece o seguinte, ele fez isso porque se houvesse consulta ao Congresso da parte da Colômbia, teria a haver consulta ao Congresso na parte dos Estados Unidos e isso iria atrasar o negócio em anos. Como essas bases militares ajudaram a combater o narcotráfico, a acabar com as Farc, os caras ficaram putos da vida, então agora vem a vingança das Farc. Claro que não houve nada de ilegal, mas como a classe dos juízes na Colômbia está altamente infiltrada por gente das Farc, até pode dar algum rolo. Nessa aqui, o Polo Democrático é o Partido Comunista da Colômbia. O Polo Democrático fez isso. Né? Agora aqui, quando o seu Michel Temer, né, disse, o Lula jamais sugeriu que transformasse as Farc em partido. Aqui saiu no Estadão no 28 de abril de 2009. Ainda com aquela frase. Se índio e metalúrgico podem chegar à presidência, porque alguém das Farc não pode? Ué, não teve um sujeito para dizer lá, aqui, seu presidente, se índio ou metalúrgico não é crime, porra.
Agora, você matar 30 mil pessoas, vender droga para todo mundo, sequestrar 7 mil pessoas, manter em cativeiro por 12 ou 14 anos, isso é um monte de crime hediondo. Quer dizer, como é que você compara uma condição racial ou profissional de índio ou de metalúrgico com essa sucessão de crimes e para você é tudo a mesma coisa, porra? É claro que na cabeça dele é. Né? Então, são todos vítimas. O índio é vítima da opressão, o metalúrgico é vítima da opressão, portanto, esse pessoal das Farc é vítima da opressão. Não deixam eles vender droga para as criancinhas, coitadinho. Epa, acabou o nosso tempo. Porra! Agora, essa semana, só para acabar rápido, né? Houve um monte de ameaça para Graça Salgueiro lá no site da Vida Sem Mais. Vamos matar, fazer acontecer. Olha, meu filho, aí tem que responder. O meu cunhado que me ensinou isso aí. Você não quer matar ninguém, você quer chupar uma piroca. Essa é a resposta. Até a semana que vem, muito obrigado.